e não consegue ultrapassar essa fronteira, deputado presidente Cauê. O quê? O vídeo que ele publicou em relação ao meu amigo, sim, meu irmão, sim, assumo as amizades e as fraternidades. Doutor Geraldo Alckmin, eu vou ler aqui, para mostrar como é sacana, como é malandro, como é bandido, como é marginal, como é delinquente, esse Alexandre Frota. Presidente, olha o vídeo dele. Se é possível, um vídeo... Desculpe, deputada Camarinha, eu estava... Desculpe, deputada Camarinha, até voltou minha tosse. Desculpe. Olha o que ele falou no vídeo dele. O ex-governador Geraldo Alckmin arriou suas calças e está de quatro, dando o seu bumbum murcho para quem quiser comer. Esse é o bandido, Alexandre Frota. Me processe, por favor, Alexandre Frota. Eu quero ser processado pelo senhor. Um ator pornográfico, de lado bem, ainda não conclusivo. Um homem que nunca teve o respeito da classe artística. Se atreve a fazer essas afirmativas em relação a um homem correto, sério, digno e honrado. Doutor Alckmin perdeu eleições. No primeiro turno, eu trabalhei para ele. No segundo turno, não é segredo para ninguém, eu votei no Bolsonaro. Mas eu nem imaginava que esse Alexandre Frota era candidato. Olha como é sacana esse bandido. Vou repetir uma vez mais. Por favor, Alexandre Frota, me processa. Eu quero ser processado pelo senhor. Porque bandido tem que ser respondido. Logo de cara. Eu não sei o que pensa o PSL. E pior ainda, o PSL se livra de um fardo. E o PSDB, pelo seu governador, abraça um bandido, um marginal, um delinquente moral. Não tem nada com os partidos outros, deputados. Cuido do meu. Agora, partido para abrigar um homem que nem Alexandre Frota, tem que fazer um exame psiquiátrico no presidente e aos demais membros. Não é possível. Deputada Marcelia, como é que um homem desse consegue se eleger deputado graças ao prestígio do presidente? Porque se ele fosse sozinho, não tinha nem o voto dele. Ou talvez a sua companheira, ou seu companheiro em pornografia. Deixa aqui então, meu caro deputado Danilo, o meu pedido. Quem for amigo do deputado Alexandre Frota, por favor, peça para me processar. Eu quero ser processado. Eu preciso ser processado para ter no meu currículo um dia que eu fui processado por um bandido, por um bandoleiro moral, por um meliante, por um marginal, que nem Alexandre Frota. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Nery. Pelo artigo 82. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Cabe uma comunicação enquanto... Enquanto o deputado Nery vai à tribuna, Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Só para responder o deputado Campos Machado, que citou o PSL. Deputado Campos, esse abacaxi não é mais o PSL. Alexandre Frota é tucano. O PSDB fez uma festa para receber o deputado federal que foi expulso do PSL. Friso aqui, foi expulso do PSL e eu votei favorável, eu pautei a expulsão desse deputado federal. Então, Alexandre Frota, né, ele
que gentilmente me apelidou de Louro José do Eduardo Bolsonaro, e deputado Coima Cris, gosto muito do Louro José, ele achou que me ofendi e acabou me fazendo um elogio. Esse problema agora está no PSDB e o governador, né, do estado de São Paulo, João Dória, fez ali uma festa para recepcioná-lo. Tenho certeza que até o final do mandato, grandes problemas virão aí no Ninho Tucano. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Sargento Nery. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde à Polícia Militar. Cumprimentar a CPM, o Ondas. São duas lutas justas. CPM vem lutando aí pela PEC 02 e o Ondas pelo PL 251, que é o sigilo dos agentes de segurança pública, para que não aconteça o que aconteceu com o Cabo Fernando, que era um policial de rota, que morreu na porta da casa dele. E essa Assembleia tem responsabilidade, sim, em manter a segurança dos policiais e seus familiares, e com certeza nós iremos cada vez mais, através de dispositivos legais, protegê-los. Mas eu venho aqui falar sobre a PEC 02, até porque esse deputado que vos fala não ficou só no discurso. Eu sou o único deputado que colheu Barros Munhoz, e o senhor é testemunha, a assinatura dos líderes no Colégio de Líderes, para que o presidente pautasse aí a PEC 02. Também fiz um memorando dentro do artigo 83, parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz: por iniciativa do presidente da Assembleia ou de líderes que representam... Só pedir o silêncio ali, tem ali... O PSL é importante estar aqui porque é uma briga nossa, Gil. Por iniciativa do presidente da Assembleia ou de líderes que representam a maioria absoluta dos seus membros da Assembleia, do Colégio de Líderes, reunir-se-á e decidirá sua posição mediante consenso entre seus integrantes. Eu consegui a assinatura da maioria dos líderes no pedido para pautar a PEC 02. Mandei esse memorando, o presidente me disse que vai responder esse memorando, mas já fica aqui a CPM cravado que essa semana eu já vou encaminhar, pedir para o Campos que tanto cobra a nós, eu preciso do seu apoio nisso daí, Campos. Preciso do apoio do PTB, você que é líder do PTB. Então, essa semana, iremos entrar com mandado de segurança, tá? Para que realmente o presidente cumpra o que diz o artigo 83. Então, um pedido do Tenente Torres, da CPM. Então, fica aqui registrado que esse deputado já fez duas tentativas para colocar a PEC 02 em pauta. As duas tentativas nós não conseguimos. Você assinou, Gil, também sendo líder do PSL. E agora eu vou para a terceira tentativa, que é a parte judiciária. Se vocês procurarem na casa documentos sobre a PEC 02, não tem outro deputado que fez um trabalho na parte jurídica e na parte física. É claro que nós temos que discursar, pedindo e apertando aí, para que coloque a PEC 02 em pauta. Mas precisamos fazer um trabalho efetivo, porque discursar e não fazer o trabalho é enganar os senhores. Então eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, além do discurso, eu estou trabalhando efetivamente no aspecto legal, seja do regimento ou da Constituição Estadual desse Estado. Então, irei entrar contra a Assembleia Legislativa, contra o ato do presidente, com um mandado de segurança a pedido da CPM. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra para uma questão de ordem.
Com fundamento no artigo 260 e 261 do Regulamento Interno, submetemos a Vossa Excelência dúvida quanto ao procedimento a ser observado no âmbito das comissões permanentes dessa Casa, no que diz respeito à prestação de contas de que trata o artigo 52-A da Constituição do Estado. Por força das normas contidas no referido artigo do texto constitucional, cabe ao Secretário de Estado semestralmente comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar, avaliar o desenvolvimento de ações, programas, metas da secretaria correspondente. Também tem que comparecer nos termos do inciso 1º e 4º do mesmo artigo, os diretores das agências reguladoras, os reitores das universidades públicas estaduais, o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. A indagação é a seguinte: para fins de cumprimento do artigo 5 da Constituição, é possível que uma daquelas autoridades seja chamada a comparecer perante a mais de uma comissão permanente? O tema reclama apreciação pela presidência, já que o regimento interno não traz disciplina específica acerca do comparecimento previsto no mencionado artigo 52-A. Além disso, a repartição temática regimentalmente estabelecida para definir os campos de competência das 17 comissões permanentes constituídas desse Parlamento não corresponde, em alguns casos, à adotada pelo Poder Executivo para fixar as atribuições das diferentes secretarias de Estado. São essas, senhor presidente, as ações que nos levam a dirigir a Vossa Excelência a presente questão de ordem. De fato, deputado Carlão, primeiro, essa presidência recebe a questão de ordem, responderá no momento oportuno, mas, de fato, nós temos muitos problemas com as vindas dos secretários às comissões permanentes e merece um estudo mais aprofundado para cada secretário ter o conhecimento, além das comissões, de quais são os secretários de sua competência por conta da delimitação das suas atuações. Então, vamos fazer esse estudo aprofundado e, no momento oportuno e mais rápido possível, responderemos à questão de ordem de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Maci. Para uma comunicação, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, algo está nos preocupando hoje muito, que está acontecendo lá em Brasília, deputada Janaína Pascoal. Tem um projeto de lei lá correndo, e hoje nós tivemos notícia que esse projeto poderia ser votado na Comissão de Direitos Humanos, que é um projeto de lei no mínimo estranho, um deputado que nós respeitamos muito, que é o deputado Orlando Silva. E o projeto de lei é o seguinte, senhor presidente, diz o seguinte: esta lei institui o Estatuto da Família do século XXI. Parágrafo único. O Estatuto da Família do século XXI prevê principais mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiar. Aí o projeto diz o seguinte, o nobre deputado Luiz Fernando. Artigo 2º. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que, para este fim, se constituem e que se baseiam no amor, na socioeducatividade, independente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Mas esse projeto, em outras partes, diz o seguinte, eu acho que é uma pegadinha esse projeto. Esse projeto de lei é uma pegadinha, que diz, entre outras coisas, que família, que o pai pode casar com as filhas, não com a filha, com as filhas, com o filho, a mãe pode casar com o filho, com a filha. É uma pegadinha que estão tentando colocar para a gente aqui, não preocupado com as famílias, com o bem-estar das famílias, com o estatuto de família, mas é uma pegadinha para destruir as famílias de uma vez por toda. Esse é o meu entendimento. Então, existe uma preocupação, nós do Republicanos estamos lá em Brasília, de olho vigilante, para que esse mal não venha acontecer no nosso país. Obrigado, presidente. Presidente. Pela ordem, deputado Barba. Eu só queria fazer uma pergunta ao deputado Carlão, porque pegando a tarde, porque ele apresentou uma questão de ordem, eu só queria entender qual é a preocupação que eu acabei não pegando no começo da sua leitura, peguei só as perguntas. Eu estou pedindo à Procuradoria da Casa que o secretário da pasta A, qual comissão obrigatoriamente ele tem que vir? É isso que eu não consigo.
É isso que nós queremos, que tenha um regramento, porque não é muito claro no regimento interno dessa casa, é só isso. Só uma pequena observação, Carlão. Na verdade, é a presidência da casa, a Procuradoria não opina nesse sentido. O que está acontecendo, deputado Barba? Eu tenho recebido também 2 ou 3 comissões têm convidado os secretários para o artigo 52. Né? E o secretário não sabe qual é a comissão de fato que ele tem que ir para prestar o cumprimento do dever constitucional que diz a Constituição pelo artigo 52. Então, o deputado Carlão quer saber se existe uma sistematização para organizar essa questão, esse claro. termo. É bem porque eu não peguei o começo da leitura, então eu só queria reforçar uma questão seguinte, porque nós temos 2 problemas com relação aos secretários, e, aliás, discutido no Colégio de Líderes. Um é essa da questão da convocação nas comissões. Às vezes, um ou outro atende, outros não atendem. Alguns cumprem, acabam cumprindo a Constituição estadual, e outros não cumprem. E a outra reclamação é que nós tivemos várias vezes nos colégios de líderes, reclamando do não atendimento aos deputados que os secretários estavam fazendo. Né? Então, e o senhor foi muito incisivo naquela data, dizendo o seguinte: bom, se pede 30 dias, se o secretário não atender, traga aqui que a gente vai convocar o secretário para vir aqui. Me avisem que o secretário será convocado para atender o deputado dentro da Assembleia. Pela ordem, presidente. Por exemplo, Carlão, vou dar um exemplo. No semestre passado, o secretário Penido foi convidado para vir na do Meio Ambiente e na da Infraestrutura. Como os 2 presidentes se falaram, então juntou as 2 comissões e ele veio em uma. Aí foi resolvido claramente o problema. Então, é só apenas a dúvida que eu tenho, é essa, nesse sentido. Importante questão de ordem. E o deputado que tiver dificuldade, pode passar que nós vamos atrás, viu, Barba? O secretário é obrigado a receber os deputados desta casa. Deputado Campos Machado. Senhor presidente, Vossa Excelência lembra-se bem que eu fui autor do projeto, da indicação, sei o que seja, para constar da Constituição Estadual. Primeiro, nenhum secretário pode deixar de comparecer a esta casa para prestar conta dos seus atos. Caso contrário, ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Segundo, eu queria fazer um outro comentário. Eu vou apresentar outra proposta no sentido, repetindo o que o Conselho de Prerrogativas já fez, de autoridades, que o secretário que não atender os parlamentares em conformidade com o que diz o Conselho de Prerrogativa, não basta apenas ele ser convocado, ele tem que responder pelos seus atos, tem que responder pela improbidade administrativa, ele tem a obrigação de vir aqui e a obrigação de atender os parlamentares. Não sou eu que digo, está no Conselho de Prerrogativa, ele é obrigado a atender os deputados. Então, o que eu estou formulando? Se for preciso algo mais claro, senhor presidente, já está bem claro, eu me proponho a apresentar mais um procedimento, no sentido de que os secretários que não atenderem os deputados sejam também responsabilizados da maneira como propõe o Conselho de Prerrogativas. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando. Não comunicado. Senhor presidente, nobres pares, hoje, dia 20 de agosto, aniversário de São Bernardo do Campo, e nós não poderíamos deixar de vir até esse microfone saudar toda a população de São Bernardo pelos 466 anos de emancipação política, essa cidade que tem sido um dos baluartes, né, uma locomotiva dentro do nosso Estado, com uma indústria automobilística, uma indústria química e também de prestação de serviço muito forte. E a todos os moradores de São Bernardo, em nome do deputado Barba, do coronel Nishikawa, em meu nome, gostaria de deixar registrado aqui o nosso comprometimento com a cidade. Segundo, senhor presidente, eu queria, sobre o mesmo assunto discutido, a Comissão de Infraestrutura, ela, na sua formação, diz que assuntos de organização do Estado deveriam passar por ela, é ela a comissão que deveria ser chamada. Em todos os projetos de extinção, de criação
a mesa, o senhor é quem determina para quais comissões seguem. Não mandou nenhum desses projetos e nem no Congresso de Comissão chamou a Comissão de Infraestrutura, que deveria ser a comissão chamada. Então, eu queria registrar isso e pedir ao senhor que nós pudéssemos, que essa comissão pudesse ser chamada também para discutir esse assunto. Muito obrigado. Só fazer um registro, deputado Luiz Fernando. Eu nunca interferi em toda a minha presidência, seja na primeira gestão ou nessa, sobre qual comissão projetos vão ou não vão. Perfeito. 100% das deliberações é de ordem técnica da Secretaria-Geral Parlamentar, que determina onde passa. Agora, já adianto, quando chegam projetos nessa natureza, independente da posição da Secretaria-Geral Parlamentar, pode o deputado requerer que os projetos também passem por determinadas comissões. Hoje mesmo eu avaliei dois requerimentos nesse sentido. Esse sim sou eu que defiro ou indefiro, claro, obedecendo os padrões técnicos da Secretaria-Geral Parlamentar. Já deferi vários e já indeferi vários. Então, já faço a Vossa Excelência, primeiro, uma sugestão. Fale com o Rodrigo para discutir o porquê isso não aconteceu. Eu acho que ele tem os fundamentos técnicos para ele passar. E segundo, tendo a comissão interesse em algum projeto, requeira, solicite que esse projeto tramite também na Comissão de Infraestrutura. O senhor me permite, senhor presidente, creio eu que isso tenha passado batido pela SGP, porque eu pude pedir para o jurídico que me assessora verificar, e a única comissão que tem essa prerrogativa de analisar esses assuntos é a Comissão de Infraestrutura, e a SGP não tem passado. Eu vou fazer esse requerimento, vou falar com o Rodrigo. O Rodrigo procura lá, Vossa Excelência, para tratar desse tema. Está ótimo. Perfeito? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Altair, inclusive, um dos projetos que discutimos hoje é um projeto de Vossa Excelência, uma solicitação que passe por outra comissão também. O deputado Altair tem a palavra. Eu gostaria de falar pelo artigo 82. Em nome da liderança do PT, Republicanos, que mudou hoje. Republicanos, Vossa Excelência tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma comunicação enquanto... Dou a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para denunciar essa casa, a forma ditatorial com que a presidente da Comissão de Direitos Humanos tem tratado os trabalhos na comissão. Ela acha que ela é a última a dar a palavra e acabou, tudo permanece da forma com que ela quer. Infelizmente, hoje, numa discussão, enquanto nós estávamos fazendo a respeito do que aconteceu, já que envolvendo direitos humanos no Rio de Janeiro, que de forma heróica a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez com que aquele bandido não vitimasse dezenas e dezenas de pessoas que estavam dentro do ônibus, a deputada achou que a última palavra dela é a que valeria, e os outros que pediram pela ordem para poder comunicar e defender a atuação da Polícia Militar não tinham voz, não tinham vez. Essa é a democracia que o PT tanto defende. Inclusive, eu gostaria também de anunciar que eu entrarei com representação no Conselho de Ética contra a deputada, porque o nosso regimento é claro ao dizer que nenhuma deputada ou deputado poderá referir-se à Assembleia ou qualquer de seus membros e, de modo geral, a qualquer representante do poder público. E aqui não diz se é do Estado de São Paulo ou fora do Estado de São Paulo, em forma descortês ou injuriosa. E a deputada Beth Saão chamou o Witzel de fascista. Então, enquanto ela não provar que, de fato, o Witzel é fascista, no termo, que muitos deles não fazem ideia do que é, ela será representada assim no Conselho de Ética e terá que responder por isso. Não é possível que nós tenhamos que ter polidez no discurso e eles simplesmente entram nessa Assembleia e falam o que bem entender. Aproveitando também a fala do nobre deputado Gil Macia a respeito desse PL que foi protocolado no Congresso Nacional, que abre as portas do Brasil à poligamia, à pedofilia, que abre as portas do Brasil ao incesto. Senhores, quem protocolou esse projeto foi o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que fique registrado, Partido Comunista do Brasil. Então, os comunistas, eles não querem nada além de destruir as famílias, de destruir o que nós temos por valores, por princípios e trazer o que há de pior nesse país. Então, fica aqui registrado também o meu repúdio a esse PL nojento. Não tem outra palavra a não ser essa. É um PL nojento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Altair. Senhor presidente, senhores deputados, todos que estão aqui na galeria, os funcionários, eu venho falar de uma nojeira, porque eu me recuso a chamar esse tipo de coisa de projeto. Para mim é imoralidade, para não falar outras coisas piores. Vou ler um pouco para as pessoas em casa entenderem também. O projeto de lei, PL
3369/2015 do Orlando Silva, do PCdoB. Reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independente de consanguinidade, e será votada na comissão da Câmara de Deputados em Brasília na próxima quarta-feira. Por esta regra, estariam regulamentados os casamentos que podem incluir, por exemplo, os pais com seus filhos, o pai com sua filha, a mãe com a sua filha, mãe com filhos, ou qualquer combinação entre pais e filhos. Pasmem vocês, onde é que a gente está parando? Nós estamos vivendo numa sociedade bizarra, com pessoas com pensamento inescrupulosos, que dá vergonha de falar esse tipo de coisa aqui. Mas a gente vai falar, porque quando tem gente que trabalha pelo mal, pelo que é errado, tem aqueles que trabalham pelo que é certo. Bom, incluindo mais pessoas dentro ou fora da família, com infinitas possibilidades, como o casamento do pai com várias filhas e os filhos com os pais. Outras pessoas fora da família, da mãe e dos filhos. Bom, e assim vai essa canalice, essa cachorrada. Eu só acho uma coisa, senhores, que é simplesmente inaceitável, no mínimo inaceitável, porque a Constituição Federal, ela deixa bem claro, que a família é o homem e a mulher. Isso está claro no artigo 226. Eu pergunto uma coisa, aonde é que nós vamos chegar com uma aberração dessa? Com a nojeira dessa? Então deixo aqui a minha nota de repúdio. Eu sou a favor, sim, da família tradicional. Sou a favor, sim, do pai, da mãe e sua prole, os seus filhos. E sou totalmente contra essa nojeira, essa podridão que foi feita aqui. E nós vamos estar trabalhando forte contra isso, contra essa porcaria. Eu não vou chamar projeto, é porcaria. A minha amiga deputada Janaína, ela colocou a sua opinião e o Orlando falou que ia processar. Pode me processar também, não tem problema nenhum. Tenho medo de processo nenhum. Mas uma coisa é certa, nós vamos falar o que é certo aqui. Nós vivemos numa sociedade bizarra que o que é certo é errado. Se as pessoas têm opinião diferente, a gente respeita. Mas não podemos fazer é rasgar a Constituição Federal. Isso é uma aberração. Uma aberração. Vou falar, vou me posicionar. O meu partido republicano é totalmente contra. E vamos trabalhar forte. Lembre-se de uma coisa, Orlando. Nós não vamos deixar de graça isso. Você pode ter certeza. Eu sou a favor da família tradicional, sim, e vou lutar por isso. Obrigado a todos. Deputada Damares. Deputada Damares, está pedindo pela ordem. Ele quer fazer uma comunicação. Não, pode. Eu quero falar pelo 82, presidente. Tem Vossa Excelência, tempo regimental, pode usar a tribuna. Para uma comunicação, presidente. Enquanto a deputada chega à tribuna, tem Vossa Excelência, tempo regimental. Obrigado, presidente. Carlão, sobre o convite, nós sabemos que o PL 40 de 2019 foi aprovado por essa casa, unânime. É um projeto humanitário, onde deixaria de interromper aí a pensão às viúvas e policiais militares. O governo vetou por um relatório que a SP-Prev fez, que o senhor sabe que o coronel colocou lá, que cuida da pasta, não condiz com a realidade do que acontece. Ele colocou que em 20 dias paga a pensão para pensionista, e não paga. Então nós vamos convidar para a Comissão de Segurança Pública, sobre o artigo 26 da Constituição Estadual, responsabilizando ele se houver alguma informação inverídica, e eu já te disse, vou mandar para o Ministério Público se ele não trouxer aquilo que realmente condiz com a verdade. Quanto ao depoimento do deputado Hélito, concordo com ele. Na minha residência, menino usa azul e menina usa rosa. Eu sou tradicional e nós temos que preservar a família. E por isso que, no meu slogan da campanha, era Deus, família e pátria. Porque sem Deus não há família e sem família jamais haverá uma pátria. Então, concordo, posso dizer que o Avante São Paulo estará contra esse projeto
e vamos tentar sensibilizar os deputados federais também. Obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Damares, doutora Damares. Boa tarde a todos, colegas, deputados, servidores da casa e a mesa, os policiais militares que fazem nossa segurança, a todos que nos ouvem aqui da tribuna, da galeria, bem como os que nos ouvem pela TV Alesp. Eu não poderia deixar também de registrar a minha profunda preocupação com o PL, que já foi aqui mencionado pelos colegas que me antecederam, o PL 3369 de 2015, de autoria do deputado Orlando Silva. Esse PL, ele é, no mínimo, preocupante, para não dizer inconstitucional. Então, os meus registros aqui serão... eu vou caminhar pela via constitucional para nós entendermos o que significa na Constituição Federal Brasileira uma entidade familiar. Não é? A preocupação do PL, e eu quero reproduzir aqui o artigo 2º, já foi trazido aqui ao conhecimento de todos, mas eu quero reproduzi-lo aqui novamente. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. A união considerada constitucionalmente exige o ânimos ou o afeto conjugal, affectio maritalis. Existe o ânimo de formar uma sociedade conjugal. Isso é união nos termos constitucionais. Tanto é que o artigo 226 da Constituição Federal, que trata exatamente da família, lá no parágrafo 3º, eu queria primeiro trazer o parágrafo 3º e depois o 4º. O parágrafo 3º diz que para o efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Mas o parágrafo 4º, ele é ainda mais esclarecedor sobre o que trata a entidade familiar na Constituição Federal. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O parágrafo 3º tratou de um homem e uma mulher unidos para formar um casamento. Mas o parágrafo 4º também considerou uma entidade, não considerou uma união. Vamos lá. A união constitucionalmente é compreendida como a intenção de um homem e uma mulher constitucionalmente, com o affectio maritalis, ou afeição conjugal, de formarem esta união matrimonial. Mas o parágrafo 4º considerou não uma união, considerou também uma entidade familiar, qualquer um dos pais, pai ou mãe, e seus descendentes. Essa também é uma entidade familiar. Mas quando falou de união, falou exatamente do ânimos conjugal. Então, eu vou retornar para o PL 3365. São reconhecidas, artigo 2º, são reconhecidas como famílias
todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, e que para este fim se constituem e se baseiam no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade. Esse é outro aspecto muito preocupante. E talvez o que mais me preocupe agora. A união, a família é a união de duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. Eu apresentei que a melhor interpretação do texto constitucional é que união é o ânimus matrimonial de um homem e uma mulher. Entidade familiar, também considerada família, pode ser um dos pais com seus descendentes. Entidade, não união. Quando a Lei 3365, no artigo 2º, traz união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade, a mim me parece ou que o texto foi elaborado de forma não esclarecedora, e ele pode ser reelaborado, ou de fato nós estamos entendendo o que está dito aqui, de que uma união entre duas ou mais pessoas, independentemente dos laços de consanguinidade, deve ser legalizado pelo Estado como família. Eu estou bastante preocupada e ansiosa até, porque penso que talvez haja uma elucidação maior do propósito dessa legislação. Mas a Constituição Federal já conceituou família. A menos que nós alteremos a Constituição Federal e tragamos aqui um novo conceito de união ou de unidade familiar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Gil. Vou indicar o vice-líder da bancada do PSL, Major Meca, para falar pelo artigo 82. Regimental, tem o Major Meca, o tempo regimental para falar pelo artigo 82, pela liderança do PSL. Um aviso, presidente. Para uma comunicação. Comunicação, desculpa. Tem Vossa Excelência, enquanto o Major Meca se dirige à tribuna. Queria deixar registrado aqui, o presidente e o pessoal da casa, que hoje, dia 20 do mês de agosto, é comemorado o Dia do Maçom. Então, quero parabenizar todos os maçons aqui do Estado, do Brasil e do mundo, que é um dia comemorado, que a maçonaria ajuda muito, é uma instituição filantrópica que ajuda muito a nação. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra do Major Meca, pelo artigo 82, da liderança do PSL. Uma boa tarde, senhores deputados, da mesa, aos nossos irmãos da galeria novamente, uma grata satisfação recebê-los aqui, e os senhores saibam e tenham a certeza que a cadeira legislativa que ocupamos é dos senhores também. Estamos aqui através do voto de todos vocês e temos um compromisso com vocês em levar adiante leis que os acolham, os recepcionem e dê o direito à dignidade que todos os senhores merecem. Os senhores e suas famílias. Contem com o nosso incansável trabalho aqui para que a PEC 02 seja pautada aqui nessa casa e seja votada. É o mínimo que o Estado pode fazer em reconhecimento à dignidade desses homens e mulheres que defendem e protegem a vida dos cidadãos paulistas, muitos derramando seu sangue no asfalto, no chão batido de São Paulo, para proteger um cidadão de bem. Eu gostaria que os senhores assistissem agora o depoimento de um policial militar cadeirante, que na Polícia Militar hoje são mais de 7.000 policiais militares cadeirantes, e a fala desse homem de bem, esse homem de família, que está numa cadeira por proteger o povo de São Paulo. Por favor. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo ser policial militar. Se eu voltasse a andar hoje, eu ingressaria de novo na polícia.
porque eu amo ser polícia. Aos comandantes que nos acolha, nos ajude a que abram as portas dos quartéis. Eu sei que ainda fazem isso, para que nós possamos fazer palestras e angariar associados, porque o problema que nós temos hoje é o policial, ele não está com o olerite aos 30% da margem, então não consegue descontar. Então, quando o policial ele gasta, ele pede um empréstimo, os 30% da margem do olerite já está cheio. Quando a associação vai descontar, não desconta. Ou seja, ele é sócio, a gente tem que ajudá-lo e não é descontado do olerite dele. Então, que nos ajude a angariar sócios. Fala da gente, fala do nosso trabalho e que trate a gente como policial militar. Assim, porque eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, você é diferente, você com dó. Mas nós somos assim, um policial militar que nós temos uma limitação, mas que ainda nós somos seres humanos e queremos ser tratados como seres humanos. Eu gosto de ser policial e eu admiro ser policial e eu admiro os comandantes que sempre nos ajudou. O comandante-geral nos ajuda, todos que vocês, os comandantes, que a gente chega nos batalhões, nunca fecharam as portas pra gente. Então, eu quero só agradecer aos policiais militares. Eu sempre digo, eu fui comprar uma pizza ontem pro meu neto e estava R$45. E o refrigerante deu uns 60 e poucos reais. Eu falei, poxa vida, é uma pizza. Uma pizza. Você pode ajudar muita gente. Entendeu? Eu não sei se é muito caro, R$69. Mas pra gente é muito. Muito obrigado. Os nossos amigos da BMDFESP não foram produzidos nos estudos da Marvel, não usam capa, mas aqui estão os verdadeiros heróis da sociedade paulista. Uma salva de palmas para esse grande guerreiro nosso aqui. Eu trabalhei 5 anos em casa e segundo o João Dória, o governador, ele prometeu, nós abrimos uma cooperativa e ele falou que vai contratar todos os policiais portadores de deficiência do estado inteiro de São Paulo, interior e capital. Então, é uma promessa que ele fez para nós. Muito obrigado. Senhores, esse é o Sargento Figueiredo, presidente da Associação dos Policiais Militares. Soldado Figueiredo, muito obrigado, coronel. Por mim, ele seria sargento ou até oficial, pelo grande herói que ele foi. E né, porque está vivo, e ele é presidente da Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. Ele cita ali uma dificuldade até em angariar associados, porque esses policiais que são deficientes físicos, é essa associação que os dá suporte. Porque o que eles ganham como salário, eles acabam tendo por volta de 30% a 40% de acréscimo de gastos em medicamentos, em outros materiais que precisam consumir mensalmente, aquisição de cadeiras de rodas, e é a Associação dos Deficientes Físicos que dá esse suporte a eles. Suporte que deveria ser dado pelo Estado, e não é. E a dificuldade que a associação tem hoje de ter associado, sabe qual é? É porque o olerite dos policiais militares já estão esgotados com tantos financiamentos e não tem mais como se descontar. Então, para concluir, senhor presidente, nós estamos apresentando um projeto de lei complementar onde dispõe sobre acréscimo de 25% do valor da aposentadoria por invalidez do servidor público estadual e militar do Estado que vier a tornar-se pessoa com deficiência física, em razão da atividade que ele exerce. Muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente, uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Tenente Coimbra. Senhor presidente, estava olhando aqui a internet,
Acabei de ver uma notícia que confirmou que Haddad é Lula e Lula é Haddad. E não é à toa isso que o ex-prefeito de São Paulo foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2 por 4 anos de prisão em regime semiaberto. Então, eu queria agradecer publicamente aos 55 milhões de brasileiros que votaram no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que nos livraram desse poste e desse criminoso. Então, agradeço aos 55 milhões de brasileiros por terem tirado o aparelhamento mais uma vez do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, Para a comunicação, deputados, deputado. para a comunicação. Tem Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, o presidente Lula é vítima de uma corja de bandido liderado pelo Sérgio Moro nesse país. Liderado pelo Sérgio Moro nesse país, quando era juiz lá em Curitiba, e eu disse isso, não foi hoje. Eu disse isso aqui em 2015, que se ele não fosse, o deputado Dilma Santos é testemunha disso, que se ele não fosse corrupto, no mínimo ele era mal intencionado. E provou-se que ele fazia toda estratégia jurídica para tirar o Lula da disputa presidencial, porque ganhava de dentro da cadeia, derrotava qualquer um dos candidatos aí existentes. Então, o Fernando Haddad está sofrendo da mesma perseguição política do Poder Judiciário, de parte da grande imprensa, de parte dos partidos de direita, de parte do Ministério Público, de parte do Poder Judiciário, de parte da Polícia Federal. Então, nós vamos enfrentar esse debate aqui durante 4 anos, muito tranquilo, Tenente Coimbra, nós vamos debater o tempo todo, nós vamos mostrar para vocês e provar para vocês, e eu quero ver daqui a 6 meses se vocês vão ter coragem de defender o Bolsonaro. Porque o Laranjal já começou. Começaram a balançar o Laranjal. Nós não estamos falando ainda da Val do Açaí, não estamos falando da personal trainer Natália, nós não estamos falando aí, nós vamos entrar nesse debate. E estamos falando de um presidente que acabou de enterrar 76 anos de história, com um pedido que ele mandou para a Câmara dos Deputados, pedindo que 76 anos, o único descanso semanal remunerado que o trabalhador tinha, que era o domingo, e se ele trabalhasse no domingo, tinha uma hora extra de 100%, ele está acabando com isso, e o pedido era para ser 7 semanas, para ter um domingo de folga. Agora é 4 semanas, para ter um domingo de folga, e ele só receberá o adicional de hora extra se ele não for folgar na terça-feira, porque se ele folgar na terça-feira, não recebe nada. Então, presidente, nós vamos aqui debater com a maior tranquilidade, Fernando Haddad vai se defender, nós vamos provar, a história mostrará que os fascistas não passarão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência, tem regimental. Eu gostaria de perguntar ao nobre deputado Barba, líder do PT aqui nessa Casa Legislativa, se o Palocci sofre do mesmo mal que os outros petistas aqui sofrem também, sendo perseguido pela justiça, pelo aparelhamento da justiça nesse país. Porque não é possível que esses juízes aí estejam perseguindo, né? O deputado Coimbra falou aqui, Lula já foi condenado em primeira, segunda instância, já tentou de todas as ferramentas para se livrar aí da cadeia, continua preso. Agora o Coimbra falou aqui, né? Nós apelidamos, até carinhosamente, deputado Barba, do poste do Lula, acho que ele gosta até do apelido, perdeu na urna, perdeu no voto para o presidente Jair Messias Bolsonaro, e o presidente foi eleito, claro. Gostaria de perguntar se esses outros petistas também sofrem do mesmo mal, porque não é possível. Vem aqui defender esses condenados pela justiça. Então nós precisamos perguntar. Eu aproveito para fazer uma sugestão aos nobres deputados do PT, para acrescentar ali, ó, o nome do Haddad também no sobrenome, já que ele disputou a presidência da República. Então coloque aí o nome, sobrenome Lula Haddad. Fica aí a homenagem ao poste do presidente ou ex-presidente e condenado pela justiça, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Paulo Lula Fiorilo. Para uma comunicação. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. O tempo é o que dará as respostas. Mas eu queria ajudar o deputado Gil. O Fernando Haddad teve 47 milhões de votos. Foi para o segundo turno e quase ganha
do presidente Bolsonaro. Por que quase ganha? Bom, primeiro porque a gente não teve debates. O presidente Bolsonaro foi em alguns, precisou escrever na mão o que ia falar, depois deixou de ir porque teve um incidente gravíssimo que o PT e outros partidos reconheceram, e a campanha se deu dessa forma. Agora, depois de eleito, a gente vai conhecer quem foi eleito. Então, é o presidente que interfere nos órgãos controladores, é o presidente que sugere que o senhor faça o número 2 um dia sim, um dia não, é o presidente que se preocupa com o COAF, é o presidente que se preocupa com os dados de desmatamento que são mentirosos, é o presidente que, por exemplo, não sabe onde está o Queiroz. Isso me deixa muito preocupado. Aliás, eu vou dizer mais, que devia preocupar os senhores. A base do presidente, os 57 milhões de votos, está se reduzindo de forma tão rápida, avassaladora, que quem sabe, daqui a algum tempo, não tenha mais nem os 30% que reconhece o presidente como um bom presidente. Por quê? Porque ele tem demonstrado todos os dias a sua incapacidade, a sua incoerência. Aliás, o Bebiano tem dado entrevista todos os dias, né? O Bebiano que era o cara lá da coordenação. A última que ele diz o Bolsonaro é o cara que deixa o soldado esfaqueado no caminho. Aliás, ao contrário, né? Se ele puder, ele vai esfaqueá-lo. O Bebiano é um exemplo disso. Aliás, eu queria terminar aqui, deputado Gil, fazendo uma homenagem ao Haddad, que não se rendeu às ameaças, que não teve medo, que fez a campanha, que disputou. As decisões de condenação ou não, elas cabem recursos, não é uma decisão final. Aliás, a decisão, inclusive, é só parcial, por uma observação que o juiz fez. Eu queria propor aqui que o senhor e os seus deputados colocassem no nome Bolsonaro, para que a gente pudesse gravar, até o final do mandato, como é que vai ser esses próximos anos de gestão. Então, eu deixo a sugestão para o senhor. Senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Campos Machado. Senhoras deputados, com a palavra o nobre deputado Campos Machado. Deixa eles conversar à vontade, eu gosto de ouvir a conversa. Senhoras, conversas paralelas, os senhores podem fazer lá no café. Não leva lugar nenhum. Com a palavra o deputado Campos, pois não, pela ordem. Senhor presidente, é insuportável. Com a anuência do deputado líder da bancada do PSL, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, pela ordem, Vossa Excelência, comunicação, nobre deputado. Perfeito. Eu não posso aceitar. Eu queria até voltar aqui, só para repor o tempo de Vossa Excelência. Eu acho... Preservar o tempo. Eu estava sentado ali, senhor presidente, é insuportável ver essa briguinha de comadre entre PT e PSL. Olha aqui atrás de mim, ó. Espera um pouco, senhor presidente. Tem alguém preocupado com essa briga PT e PSL? Vai melhorar a educação? Vai acabar a fome? Ou vamos ter saúde? Por isso eu vim aqui falar um tema totalmente diferente, só para esse pessoal do PSL e PT não pensar que mandam na casa. Que não mandam. Infelizmente o PSDB, depois que filiou o Frota, sumiu. Desapareceu o PSDB. Não tá, depois que ele filiou aquele bandido, assumiu. Onde é que está o PSDB? Nem para defender o Geraldo, eles vieram aqui. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz aqui é... O assunto... Posso falar? Deve. Não, posso pedir autorização sua para falar? Ou não? O assunto que me traz... Não, senhor presidente, é difícil. Aqui. Você não está vendo que o PT... Eles não podem ficar cegados. Eu não posso encostar no microfone, deputado. Eles ódio, desculpa, estou falando com você. Não, eles olham o PSL como se fosse guerra de índios. Estão brincando. Senhor presidente, eu vim aqui falar outro assunto. Um dirigente sindical do sindicato dos agentes fiscais de renda manifestou a sua opinião numa reunião da categoria. O que aconteceu? Lá de cima, o secretário da Fazenda e seus parceiros puniram o fiscal Leandro Ferro só porque ele usou
da prerrogativa que ele tem de ser dirigente sindical e defender a sua categoria. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui a minha repulsa, a minha indignação. Não é assim que se faz política. Deixe o dirigente sindical expressar a sua opinião, como ouvimos agora o meu amigo Sargento Nery, o Major Meca, eles defenderam o quê? A categoria que eles tanto amam. Vão ser políticos por causa disso? Quero apresentar minha solidariedade aqui, senhor presidente, ao líder sindical Leandro Ferro, porque ele tem todo o direito de se expressar. E, ao mesmo tempo, quero reiterar o que eu disse há pouco, da tribuna. Ainda tem mais um tempinho. O senhor ator pornográfico, bandido, delinquente, eu estou aguardando que ele me processe. Eu quero ter, na minha biografia, escrito lá, foi processado por Alexandre Frota, o deputado pornográfico. E acabo de saber que o PSL poderia, de bom grado, aceitar de retorno o Alexandre Ferro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhada. Havendo acordo de lideranças, eu solicito de Vossa Excelência o levantamento dos presentes trabalhos. É regimental, senhor deputado, havendo acordo, então, de lideranças em plenário, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, esta presidência, antes de dar por levantar os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental com a mesma hora do dia de hoje. Lembrando-os ainda da sessão extraordinária, a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão. Você continua agora com a programação da TV Alesp, lembrando que a sessão extraordinária começa às 7 da noite.